Boa tarde. Gente, muito prazer. Meu nome é Silvia Ferriti. Antes de ser moderadora dessa mesa, eu sou uma paciente com câncer de mama metastático, uma paciente que trata o câncer de mama já há 13 anos, 6 anos deles como uma doença incurável. Nesse lugar, desde o início, eu me transformei de uma paciente passiva em uma paciente ativa e hoje uma paciente advocate, assim como muitos de vocês que estão aqui e não sabem que são. A gente está aqui para trazer para vocês informação, a gente convidou pessoas incríveis para conversar. A gente vai falar sobre muito além do laudo, sobre ciência, sobre escuta, sobre protagonismo. E eu quero chamar para vocês aqui, em primeiro lugar, a pessoa mais importante dessa mesa. A pessoa mais importante dessa mesa é paciente de câncer de mama, ex-paciente. Ela é cozinheira e embaixadora do Instituto Nosso Papo Rosa. Uma pessoa com quem eu tive o prazer de passar os 2 últimos dias conversando, trocando histórias, conhecendo. Ela é apaixonante. Ela é diferente de tudo que vocês podem imaginar. E meu papel aqui é fazer Wanda Pereira brilhar. Venha, Wanda. Eu também sou voluntária, tá? Eu sou membro do Comitê de Pacientes do Oncoguia. Eu tenho um passado como pesquisadora. Sente, Wanda, por favor. Eu tenho um passado como pesquisadora na área de saúde pública, mas eu estou aqui como paciente. E, embora eu tenha tido muita facilidade, eu tivesse todos os instrumentos para ser uma paciente, para tomar as decisões compartilhadas, ter muita informação desde o início, eu não fiz isso. E a Wanda depois vai contar para vocês como ela está buscando isso muito antes do que eu busquei. Tá? A gente chama agora também a nossa oncologista, fundadora do Instituto Nosso Papo Rosa, e que tem uma proximidade em vários projetos com as pacientes e uma proximidade dentro do consultório também com as pacientes. Doutora Sabrina Chagas, venha se juntar a nós. Nós temos o prazer também de chamar um profissional que poucas vezes é representado nos eventos que os pacientes estão. Então, a gente vai ter a oportunidade de conversar com o coordenador médico de educação da patologia da DASA, secretário adjunto da Sociedade Brasileira de Patologia, um médico patologista, que vai poder nos explicar da biópsia, desde a coleta, a análise e o resultado. Então, vamos já preparando as perguntas. Dr. Felipe da Almeida Costa. Vamos chamar Marcelo Gonçalves, presidente da Daiichi Sankyo, a pessoa que permitiu que eu, como paciente, estivesse aqui nesse lugar como moderadora. Bom, o câncer de mama, ele não é apenas sobre laudos e exames, mas sobre histórias de vida, escolhas e escuta ativa. Para que a gente seja um protagonista da nossa história enquanto pacientes, a gente precisa de escuta. A gente precisa que a pessoa do outro lado esteja nos ouvindo, respondendo as nossas perguntas e mostrando que a gente pode, sim, fazer pergunta. A ciência, ela pode ser traduzida de várias formas. Não tem paciente difícil da gente explicar.
o que algo significa tecnicamente, a gente explica de várias formas. Se precisar da ajuda de outros pacientes, pode nos chamar que a gente ajuda a pensar em como explicar para os pacientes. Nós vamos, então, começar conversando um pouquinho com o Dr. Felipe, nosso médico patologista. Eu vou confessar aqui uma coisa para vocês. Eu ouvi pela primeira vez um médico patologista num fórum do Oncoguia, e eu fiquei surpresa por descobrir uma coisa que eu não sabia. Patologia, para ser patologista, precisa ser médico. Gente, eu acredito que algumas pessoas aqui não sabiam que para ser patologista precisa ser médico. É uma especialidade médica. A gente está tão acostumado, né, a residências médicas em oncologia, em cirurgia, em cardiologia. A patologia é também uma especialidade médica. E ela é uma das principais para nós, pacientes. Existem clínicas fora do país, centros de referência internacionais, que têm o patologista médico fazendo parte dentro da clínica. Os exames são avaliados ali dentro, né? A gente aqui no Brasil tem uma experiência um pouco diferente, mas só para vocês terem ideia da importância e da necessidade de que os oncologistas discutam aqueles resultados e até o processo que foi realizado com os médicos patologistas. Doutor Felipe, quando eu fiz a minha primeira biópsia, eu tive a experiência de fazer duas. A primeira foi por biópsia de agulha fina, foi lá em 2012. E aí eu tive que esperar o resultado para fazer uma biópsia de agulha grossa, core biópsia, para ter o resultado definitivo. Então, a minha primeira pergunta, além de você falar desde a coleta até a análise, é: será que ainda é assim? Ou agora a gente já... Porque eu tive que esperar 30 dias para ter o diagnóstico final. Será que agora já é mais rápido? A gente já faz direto a core biópsia, que é a de agulha grossa? A outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é que eu levei um susto enorme quando eu fiz minha primeira biópsia. Quem aqui já fez biópsia de mama? Eu não sei quantas de vocês foram avisadas que na hora de retirar o material, faz um barulho enorme. Eu levei um susto que eu me mexi. E a gente não pode se mexer numa biópsia. É uma coisa tão simples. Avisar para a gente, vai ter um barulho, é como se fosse um revólver, tem um gatilho, né, para a gente poder estar preparada, não assustar e não se mexer, né? Então, doutor Felipe, por favor, conta um pouquinho para a gente sobre tudo isso. Bom, boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos os presentes. Queria agradecer a Daiichi Sankyo pela oportunidade da gente estar aqui conversando sobre câncer de mama com vocês. E todos os pontos que você falou, Silvia, são muito relevantes, né? Hoje, a gente ainda tem grandes gargalos no diagnóstico oncológico, no tratamento do câncer no Brasil. E tanto no ambiente privado quanto no ambiente público, um desses gargalos grandes é o diagnóstico histopatológico. Então, a gente hoje... Existe uma lei já há algum tempo que todo paciente com câncer tem 60 dias entre o diagnóstico e o tratamento, e essa lei está longe de ser cumprida. E uma vez mapeado esse problema, né, esse problema do diagnóstico ele é multifatorial. Tanto no Brasil quanto no mundo, até pelo que você comentou, patologia é uma especialidade pouquíssimo conhecida. Você sabe dizer o nome do seu ginecologista, você sabe dizer o nome do seu cardiologista, do seu endocrinologista, do seu oncologista, do seu cirurgião, mas você não vai lembrar o nome do patologista que fez o seu diagnóstico, que foi a coisa mais importante para a continuidade do seu tratamento. Então, infelizmente, é uma especialidade que é pouco conhecida, acaba sendo pouco procurada pelos recém-formados em medicina. E no Brasil, hoje, estima-se que a gente tem aí cerca de 3.500 patologistas, numa demanda que seria de 7.000. Então, a gente precisa de muito mais patologista do que a gente tem hoje. É claro que a gente tenta sempre estimular que mais pessoas procurem pela especialidade, existem programas até do governo federal para que isso aconteça, mas esse é um problema real, mas é um problema que a gente já diagnosticou e já entendeu que ele existe e está buscando melhorar. Então, qual que é o nosso papel? O papel do patologista é fazer o diagnóstico de praticamente todo tipo de câncer. Se você hoje tem acesso a um tratamento de câncer, é porque teve uma biópsia ou uma cirurgia
que foi enviado o material para um laboratório de patologia, isso foi analisado, foram feitos testes adicionais e você teve um diagnóstico que vai guiar o seu tratamento. Como a gente está falando especificamente do câncer de mama, como que é a jornada hoje da maioria das pacientes, né? Hoje em dia a gente tem rastreamento para o câncer de mama, que é talvez um dos primeiros rastreamentos que existem e o que previne mortalidade, que é feito com uma mamografia. Então, aquela paciente que faz um rastreamento ou que eventualmente já detecta uma lesão, um nódulo, ela vai fazer um exame de imagem e vai ter uma imagem suspeita, que vai ser uma imagem indicativa de fazer biópsia. Então, hoje, pelos guidelines, não se faz mais a punção aspirativa pela agulha fina, principalmente porque ele é um exame que vai ser um exame preliminar e não definitivo para estabelecer o diagnóstico e a conduta. Então, você tem uma imagem suspeita, vai ser feita uma amostragem daquela lesão. Tá? Então, essa amostragem ela pode ser feita pela biópsia de agulha grossa, que é a chamada core biopsy. Se for um nódulo bem delimitado, que você consegue colocar uma agulha dentro dele e tirar um fragmento, ou, algumas vezes, é uma imagem que ela não é bem delimitada, ela é um pouco irregular, ou são microcalcificações, e aí você vai fazer um exame chamado mamotomia. Esse sim, para o tecido mamário, ele é ainda mais traumático, ele tem que tirar bastante tecido para retirar aquela área lesional. Isso vai ser enviado para um laboratório de patologia. Esse laboratório pode ser dentro do próprio serviço que você faz a biópsia, ou pode ser um laboratório externo. Esse material ele precisa ser muito bem acondicionado, porque você tira um fragmento de qualquer pessoa aqui, aquele fragmento precisa ser conservado. E essa conservação tem que ser feita numa substância chamada formol, e não é qualquer formol, é um formol muito específico, chamado formol tamponado. Isso chega no laboratório, a gente identifica quantos fragmentos tem ali, e aquele fragmento a gente coloca num bloquinho de parafina, e aquele bloquinho de parafina a gente corta uma lâmina de microscópio. E aí a gente vai olhar no microscópio e vai identificar se aquilo é um câncer de mama ou se não é um câncer de mama. E tem várias características que a gente vai atribuir àquele câncer de mama. E é muito importante que todo mundo entenda. O câncer de mama que a Silvia teve e trata é diferente do câncer de mama da Wanda. E é diferente do câncer de mama de cada pessoa. Então, existem vários tipos de câncer de mama. Então, nessa doença que a gente reúne sob o nome de câncer de mama, existem vários tipos diferentes de câncer de mama. E o primeiro passo que a gente tem que fazer é determinar qual é o câncer de mama que você tem, porque os cânceres de mama são heterogêneos entre si. E a primeira etapa que a gente vai fazer é um exame que é feito no laboratório de patologia chamado imunohistoquímica. Porque a partir do momento que você tem um câncer de mama e você não tem metástase ao diagnóstico, né? Você tem o diagnóstico, a gente vai ter que estadiar, ver se tem lesão fora da mama, se tem lesão aqui na axila. Uma vez que você tem uma lesão localizada, você vai ter principalmente dois caminhos a seguir. Ou você vai fazer um tratamento de quimioterapia para depois fazer uma cirurgia, ou você vai fazer primeiro uma cirurgia, eu vou avaliar novamente a peça cirúrgica e você pode continuar fazendo uma quimioterapia. E quem vai definir isso é o resultado do estudo imunohistoquímico, porque é através dele que a gente vai testar os receptores hormonais desse câncer de mama, a gente vai testar uma proteína muito importante chamada HER2 no câncer de mama, e a partir desses resultados é que o mastologista, que o oncologista, que o radioterapeuta vão conseguir definir se, para essa paciente, primeiro vai para a cirurgia, e depois a gente discute a radioterapia e a quimioterapia, mas para outra paciente, às vezes, ela vai primeiro fazer a quimioterapia, vai reduzir o tamanho daquele tumor e, posteriormente, ela vai para uma cirurgia. Então, isso é inerente ao nosso trabalho, é isso que a gente faz todos os dias, muitas vezes por dia, o diagnóstico e a classificação imunohistoquímica desse câncer de mama. De toda forma, em algum momento vai entrar o tratamento cirúrgico, que ainda é uma das pedras fundamentais. E essa cirurgia que vai tirar o tumor com margens livres volta para o laboratório de patologia. A gente vai examinar isso de novo no microscópio, vai confirmar que tem aquele câncer de mama. E caso a paciente tenha feito a quimioterapia antes da cirurgia, a gente vai avaliar o quanto que aquela quimioterapia agiu no tumor. Então, a quimioterapia com essa avaliação é como se fosse um teste in vivo do quanto que a quimioterapia é capaz de matar, de eliminar aquelas células tumorais. Existem tumores em que
A quimioterapia elimina completamente, a princípio, as células tumorais, que a gente chama de resposta completa, sumiu o tumor. Mas tinha que operar do mesmo jeito? Tinha que operar do mesmo jeito, porque o tratamento é feito dessa forma. E existem outros tumores que são mais resistentes e que sobra muita lesão. Então, esse é um tumor que é mais agressivo e vai demandar tratamentos complementares. Então, nessa primeira etapa, é aí que entra a patologia. E essas pacientes, em geral, na maioria das vezes, vão entrar num esquema de acompanhamento, de seguimento. Elas vão fazer exames de imagem de tempos em tempos para continuar tendo a certeza que aquele tumor não vai voltar. Mas, eventualmente e infelizmente, o tumor pode retornar. E quando ele retorna, muitas vezes ele não retorna na mama, ele retorna nos ossos, ele retorna em linfonodos, ele retorna no pulmão. E nesse momento, essa paciente provavelmente vai necessitar de uma nova biópsia. Primeiro, para confirmar que aquilo realmente trata-se do tumor que voltou e que é o mesmo tumor que veio da mama, porque essa paciente pode ter outros tumores. E segundo, para a gente fazer novamente a imunistoquímica e para ver se o perfil daquele tumor continua o mesmo, se ele ainda tem receptores hormonais, se ele tem ou deixou de ter o HER2, e a partir dali é outro momento de tratamento para essa paciente que a gente ainda considera como uma doença incurável, mas que, como a história da Sílvia e de muitas outras, é um tratamento que vira um tratamento como se fosse de uma outra doença crônica, de um paciente que é hipertenso, de um paciente que é diabético. E, felizmente, e graças às investigações da indústria farmacêutica, hoje em dia é possível que se tenha múltiplas linhas de tratamento para essas pacientes e acabam conseguindo muito tempo ainda tratando, mesmo que o tumor não tenha sido completamente eliminado. Então, nesses momentos todos, a patologia vai entrar. E, adicionalmente, quando a gente vai para essa etapa da doença metastática, disseminada, que vai para os outros órgãos, hoje em dia a gente tem alguns testes moleculares que precisam ser feitos, porque existem alguns remedinhos que, quando você tem um gene específico mutado, tem um remedinho que consegue inibir aquele gene. Então, tudo isso passa pela mão do patologista e do laboratório de patologia. Muito obrigada, doutor Felipe. Se eu estiver errada, me corrija, por favor. A gente tem duas etapas naquele primeiro exame, o anatomopatológico, né? Tem esse nomezinho, e aí ele vai dizer se tem célula de câncer ou se é outro tipo de célula, correto? Isso. Aí tem o imunistoquímico, que demora mais, e a gente fica esperando, né, gente? Demora mais, e vai dizer para a gente todas as características que aquelas células de câncer têm e que vão ajudar a definir o subtipo. Se é um hormônio positivo, né, doutora Sabrina? Se é um triplo negativo, se é um HER2 positivo ou se é um triplo positivo. E aí cada um vai ter um tratamento diferente, também a depender da paciente, de muitas características da paciente. Esse laudo vai chegar não primeiro para o oncologista, nem primeiro para o mastologista, vai chegar primeiro para a gente, não vai? E a gente pode abrir? De quem é o resultado do exame? Nosso. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: eu quero abrir o meu exame? Porque se eu não quiser, está tudo bem. Eu vou levar para o médico, para a médica, e ele vai explicar para mim qual é o resultado. Mas se eu quiser abrir, eu vou abrir. E quem já abriu, lembra aonde estava quando abriu, o que sentiu quando abriu, as dúvidas que teve e o que fez logo depois de ter aberto. Eu lembro tudo isso do meu primeiro exame. Não foi fácil, mas quando eu cheguei para o meu médico, no caso foi o mastologista, eu já estava preparada para ouvir o que vinha. Já estava, eu preciso desse tempo. Tem gente que não precisa, que prefere que o médico explique tudo, né? E tudo está certo, não tem certo e errado. Então, eu quero perguntar para a doutora Sabrina. Doutora Sabrina, esse resultado ele vai chegar, às vezes, para o mastologista primeiro, às vezes para o oncologista primeiro, como o doutor Felipe falou, às vezes vai fazer a cirurgia antes, às vezes vai fazer a quimioterapia antes. Para mim,
A conversa entre oncologista e mastologista é necessária, né? Porque o paciente está ali, ele não sabe que, às vezes, ele vai precisar fazer a quimioterapia antes. Então, ele não pode exigir isso. Essa conversa é necessária, né? Conta um pouquinho para a gente, doutora Sabrina, como é que a médica oncologista Sabrina traduz para os pacientes esses resultados? O que é que você faz com esses resultados para o tratamento da paciente? Primeiro, bom dia, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite. Esse é um lugar que eu gosto muito de estar com o paciente nesses eventos. Eu lembro que quando eu recebi o convite, a agenda essa semana está apertada. E aí eu falei, meu Deus, essa semana não dá, não vou conseguir. Falei, mas vai ter 2 pacientes, vai ser legal. Opa, paciente, então eu quero. Esse trabalho com letramento, né, é o que eu acredito. Eu acredito que o letramento muda... Eu acredito não, a gente tem dados que letramento muda o desfecho das pacientes, melhora a qualidade de vida, e quando a gente fala de letramento, a gente está falando do entendimento das pacientes de seus diagnósticos, de seus tratamentos, entender o que é uma imunohistoquímica, entender o que é um laudo histopatológico. Isso faz muita diferença, né? A gente está falando de uma paciente, eu faço algumas comparações sempre, e a gente está falando de uma paciente que, quando recebe um diagnóstico, ela entra no quarto escuro, né? Eu já ouvi pacientes fazendo essa analogia, e é uma analogia muito justa. Ela está entrando no quarto, ela não sabe o que tem ali, ela não sabe onde vai ser a saída, ela não sabe quanto tempo vai demorar para chegar nessa saída, se ela vai encontrar algum apoio no caminho. E isso tudo é muito difícil, e a gente está falando de uma doença que tem muitos estigmas, tem estigmas tanto sociais, como tem preconceito ainda, né? A gente não pode tapar os olhos e falar que não tem preconceito. Existe preconceito, preconceito racial, preconceito de classe social, preconceito vários, né, Wanda? A gente também, às vezes, coloca essa pauta na nossa conversa. Então, como você falou, né, a gente está falando de uma doença. Quando eu sento com a paciente, a primeira coisa que eu falo e converso, a gente, quando recebe um diagnóstico de câncer de mama, a gente tem que ver o tamanho, a axila, o grau, KM67, HER2, receptor estrogênio, progesterona, idade, menopausa ou não, e aí a gente começa a entender, né, onde está essa paciente nessa conversa, a história familiar. Então, primeiro, né, nunca vai ter uma paciente igual a outra, né, esse entendimento de que as condutas sempre vão ser individualizadas, né, a gente não decide sozinho, a gente tem que dar a mão para as pacientes, e aí eu divido essa questão em 2 pontos, né. Primeiro, do ponto de vista médico, a gente tem dados que falam que as consultas hoje demoram muito pouco tempo, né, o médico costuma interromper o paciente em até 6 segundos depois que o paciente entra e começa a contar alguma história. Então, muitas vezes são pacientes que se programam para ir naquela consulta, se vestem para aquela consulta, aguardam ansiosamente aquela consulta, e ele senta na frente do médico e a gente pergunta, o que você tem? E ele fala, estou com dor, e em vez de deixar o paciente falar, as consultas vão para um outro caminho, né? Dor há quanto tempo, dor aonde, dor por quê, dor não sei o quê, toma isso e acabou. Então, isso está muito errado, né? Tem muita coisa errada. Então, a gente tem cobranças, né, na rotina, são muitos atendimentos. Como é que a gente consegue colocar uma consulta completa, humanizada, acolhedora em pouco tempo, né? A gente aprende como fazer isso, nem todo mundo aprende, e a gente está aqui falando de uma humanização para ver como é que a gente pode mudar esse cenário, e isso é urgente. E do ponto de vista do paciente, né? Como eu disse, são muitos estigmas, são muitas dúvidas, o medo, muita coisa que o paciente ouve, muita gente querendo dar palpite, muita gente falando besteira, muita besteira disponível em mídia, e eu não sou nada contra que o paciente vá no Dr. Google ver informação, mas nesse letramento também entender aonde buscar essa informação, né? Como é que descobre que aquela informação ela é verdadeira ou não. Então, do ponto de vista do paciente, eu acho muito importante o entendimento do que se tem, essa busca, essas discussões. A gente falou do Oncoguia, né, do Papo Rosa, como que essas ONGs, essas instituições
podem ajudar o paciente a se sentir melhor. E a gente também traz o olhar para as companhias, né, os familiares que acompanham esses pacientes. Também é importante eles terem letramento, entenderem suas dificuldades para apoiar esses pacientes nessa caminhada. Tem uma frase que eu aprendi com você, Silvia: nada sobre mim sem mim. Né, eu aprendi muito com essa frase. Então, sim, o paciente tem que estar junto nessa caminhada. Às vezes o paciente fala: doutora, eu estou na sua mão, né? A gente ouviu isso agora há pouco. Não, a gente está de mão dada e a gente vai caminhar junto. Nós dois temos papéis importantes nessa caminhada, e esse é o caminho final, né? Que a gente se una e que a gente consiga caminhar juntos, né, com letramento, acolhimento, e que o paciente questione, né? Eu às vezes falo, no final da consulta, eu falo: cada um que está aqui na sala, eu quero 3 perguntas de cada um. Ninguém sai da consulta sem perguntar pelo menos 3 coisas, né, para estimular as perguntas, para que esse acolhimento e entendimento exista. Eu acho que é esse o caminho. Essa questão de fazer perguntas, gente, é muito bom, né? Assim, quando o médico pede para a gente: olha, você tem lição de casa, traga a pergunta para mim. Porque sem pergunta, né? A minha médica, tenho a alegria de dizer assim, que eu chego, cada consulta eu já vou preparando as perguntas ao longo do mês, antes da próxima consulta, que eu tenho as consultas mensais. E eu vou anotando no celular, tal, quando eu abro. Mesmo quando ela está com pressa, eu percebo que tem um monte de pacientes na sala de espera. Eu não percebo ela com pressa, eu percebo pela sala de espera. E eu falo para ela assim: acho que eu vou parar por aqui, porque tem muita gente esperando, depois eu deixo para a próxima consulta. Ela: não, termina todas as suas perguntas. É isso que a gente quer, né, gente? Para todo mundo. E agora, a gente precisa ouvir a experiência da vida real. A Wanda, então, vai trazer para a gente, por favor, Wanda, a sua experiência, como foi seu diagnóstico, como foi sua consulta, o que você tem para dizer para a gente sobre a relação médico-paciente, sobre a sua trajetória, tantas coisas. O palco é seu, use-o como você quiser. Boa tarde. Eu estou muito honrada de estar aqui e de compartilhar com vocês. Vou fazer uma pergunta: quem aqui é paciente? Familiar? Pois é, receber o meu diagnóstico foi complicado. Eu primeiro preciso me apresentar. Eu sou Wanda Pereira, eu tenho 62 anos. Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2014. Eu moro na Baixada, eu sou carioca, moro em Belford Roxo, não sei se alguém aqui já ouviu falar de Belford Roxo, e num bairro chamado Xangri-Lá. Meu bairro tem nome e sobrenome, é Xangri-Lá Rosa. Periferia, informação zero, informação sobre câncer nenhuma. Eu achava que câncer era doença de rico, porque eu nunca tinha ouvido falar de câncer. Eu não conhecia ninguém que tivesse tido câncer. Então, quando eu ouvia falar do câncer, era no telejornal. Um apresentador de telejornal falando que um ministro, que um ator, ou era alguém famoso, alguém muito conhecido, falecendo de câncer. E onde eu moro, se falasse de diabetes, de hipertensão, eu saberia falar muito bem, porque tinha na minha família. Mas câncer não, porque eu fui o primeiro caso na família. E aí vem a história. Quando eu começo a apresentar o problema, porque minha mãe eu preciso contar rapidamente. A minha mãe era a menina dos meus olhos. Eu não tenho filhos, eu não sou casada. E a minha vida era nós duas juntas, Wanda, as duas Wandas, porque ela também era Wanda. E quando assim, eu idolatrava a minha mãe, ela foi diagnosticada com Alzheimer, eu fui deixando a minha vida de lado para me dedicar a ela, me realizei como mãe cuidando dela. Aos 16 anos, eu tive que fazer a cirurgia nas 2 mamas. Não era câncer, eram adenomas e fibroadenomas, mas eu precisava fazer um acompanhamento. Não existia o INCA3, ali se chamava
pioneiras sociais, onde a minha mãe levava aquela adolescente, a gente saía de madrugada, muito cedo, para estar lá na fila e aguardar para fazer o exame. E quando ela faleceu, quando ela teve o Alzheimer, à medida que ia progredindo a doença, e eu sabia que ia ficar difícil, eu fui deixando de fazer o meu acompanhamento. Eu fiquei 4 anos, e aí a importância da mamografia. Eu fiquei 4 anos sem fazer mamografia. Não porque eu não dava para fazer, dava, mas para mim era importante estar com ela, e eu vinha fazendo mamografia durante muito tempo e nunca dava nada. E minha irmã dizia, Wanda, você não vai fazer mamografia? Eu digo, não, nunca deu nada, não vai dar nada. E foi o primeiro ano. O segundo ano, a mesma pergunta, e eu dizia, não, nunca deu nada, não vai dar nada. E não fiz. Minha mãe faleceu e eu entrei em depressão. Eu tive que ter acompanhamento psicológico e psiquiátrico e fiquei 2 anos nesse acompanhamento e também não fiz mamografia. Quando eu tive alta da psiquiatra e da psicóloga, falei, vou fazer um check-up. E aí, Perrades 4, o hospital começa... Não, vamos ver, marca a mastologia para ela, mastologista correndo, e o meu medo, mas aí até então eu não tinha esse medo porque eu tive uma cirurgia lá atrás e não acontecia nada, não era nada demais, não era câncer. Eu não conhecia o câncer, e quando eu ouvia falar era na televisão, quando eu tive o diagnóstico foi complicado, porque aquilo era doença de rico. Por que eu estava tendo câncer se eu não sou rica? E aí dá uma raiva, né? E dá uma... Sim, eu tive uma médica maravilhosa pelo SUS, porque ainda tem isso. Eu tinha o SUS, mas tinha um hospital, um plano que eu podia consultar. Mas quando eu peguei a mamografia, eu fui buscar o resultado da mamografia no hospital que eu tinha o plano. Eu não sei se era enfermeira, porque realmente eu não sei, eu não consigo mais me lembrar. Ela me fez algumas perguntas que me deram muito medo, me assustaram, na verdade. Você já ouviu falar de quimioterapia? Você conhece uma sala? E eu não sabia. E aí eu fui conversar com os patrões, porque eu trabalho desde sempre como cozinheiro. E esses patrões médicos, eu apresentei para eles, olha, aconteceu isso, isso, isso. Ela falou, Wanda, calma, mas você já passou pela médica? Já passou? Não, então me dá aqui. Fotografou o resultado e disse, eu vou mostrar para o esposo dela, que era médico também. E aí eu fui para o SUS, para a minha primeira consulta no SUS, com uma mastologista maravilhosa, que me atendeu muito bem, me acolheu, e disse, dona Wanda, eu fiquei fazendo um tempo rastreio, até que ela um dia falou assim para mim, Wanda, na próxima consulta não venha só, porque nós vamos tomar decisões importantes. Não caiu a ficha, que decisão importante. Foi-me embora. Vandinha, aproxima um pouquinho mais o microfone para o pessoal te ouvir melhor. Mês seguinte eu volto, e na sala de espera, que a gente faz amizade, né, nas salas, todo mundo acolhe todo mundo, e a menina falou, e aí? Eu disse, olha, você acredita que a médica disse que era para eu não vir sozinha, que a gente ia tomar uma decisão importante? E a menina me olhou e disse assim, você veio sozinha? Eu falei, vim. Mas eu estava sozinha também, porque eu não tinha ninguém para ir comigo. E ela falou, vou entrar na sala contigo, nem que seja para segurar sua mão. Eu também não entendi isso. Entramos na sala, ela de mão dada comigo. Eu estou me emocionando e, se chorar, não... Tá tudo bem. A doutora, a mastologista, me olhou e disse assim, dona Wanda, as notícias não são boas. A senhora está com câncer. Mas nós vamos tratar. Eu não acreditei. Todo mundo que eu ouvia falar de câncer morria. E aí eu vou morrer. Eu estava no hospital, gente, que eu levava, até eu chegar à minha casa, eu levaria no mínimo 4 horas.
Eu estava sozinha e eu cheguei na Central do Brasil para pegar um trem, que era uma hora e meia de viagem. E quando eu cheguei, no caminho do hospital para a Central, a ficha foi caindo. E aí eu dizia, eu vou morrer. Eu só acreditava que eu ia morrer. A minha família, quando eu perguntei quem é familiar, eu não tive rede de apoio familiar, era eu e eu. Até eu ir para uma casa de apoio e receber apoio. Porque eu não sabia nada, e o tempo todo acreditando que eu ia morrer. Eu vou morrer, não adianta, eu não queria... Chega uma hora que você não quer mais fazer tratamento, porque você sabe que vai morrer. E, assim, o que mais me doeu, hoje onde eu moro, eu faço a diferença no sentido de que, assim, eu sofri muito nesse caminho, até me ser dada como curada, por falta de informação. Eu não tinha informação nenhuma. A minha relação com a médica era muito ruim, era nenhuma, porque cada vez que eu perguntava eu não tinha respostas. E aí eu não consigo, sabe? Eu tenho gente, é uma inveja boa, mas eu tenho de quem consegue conversar com a sua oncologista, de quem faz suas perguntas e tem resposta, volta com resposta, volta sem dúvida, e não precisa estar indo, porque hoje tudo que eu sei, tudo que eu replico onde eu moro, eu aprendi nos fóruns, nas rodas de conversa. Eu ia para assistir ao Papo Rosa, que hoje eu sou embaixadora com muita honra, e eu tinha sempre um dedo levantado, porque eu queria perguntar. Todo lugar que eu ia, tinha um bloquinho, que eu anotava as coisas, que eu tinha dúvidas, e eu já chegava com tudo pronto para perguntar, e era um dedo toda hora. Mas por quê? Porque a gente precisa saber o que é, como é, por que é, e para que é. Sabe? E essa relação médico-paciente precisa existir. Tem que existir, doutora Sabrina, tem que existir, gente. Eu fico muito feliz de, sabe, lá em Xangri-La Rosa, onde ainda é muito pouca informação, as pessoas hoje vêm à minha casa e me perguntam, Wanda, você pode me orientar aqui e a gente fazer a navegação, que eu ainda serei uma navegadora, porque a doutora Sandra está ali, e o meu primeiro fórum que eu fui em 2016, quando eu escutei ela falando de navegação, eu disse, é isso que eu quero fazer. Hoje eu sou uma navegadora leiga, mas sou. Porque navegação pode ser feita por profissional e também pode ser uma navegação que tem o nome hoje de leiga, que a gente vai mudar esse nome, né? Para um outro nomezinho melhor, porque de leigo não tem nada. É feito também por pacientes, familiares, pessoas que se interessam e querem ajudar outras pessoas. Mas, Wanda, eu queria ouvir mais de você, Wanda. A Wanda fez uma parte do tratamento pelo SUS e uma parte do tratamento por plano de saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a relação com a sua médica oncologista, porque você falou com a mastologista, que foi ótima, mas a oncologista não foi bem assim. Conta um pouco mais para a gente. Bom, a gente, quando chega no consultório, Wanda, cheguei com muito medo, o medo do desconhecido, e eu tinha muita pergunta, eu tinha sede de saber, e cada vez que eu chegava e perguntava, eu não tinha resposta. Aliás, eu não me lembro de ter tido olho no olho. Sabe, eu entrava na sala e a consulta era ela escrevendo. Doutora, mas eu tinha medo de perguntar também. No início, não só eu, como todas que estavam ali, tínhamos medo de perguntar, porque nós dependíamos do trato dela. Era ela quem iria... E se eu perguntar? E se eu... por rebeldia? E se eu responder, der uma má resposta, como é que ela vai me tratar? Até eu perceber que não era bem assim. Sabe? Porque não adiantava, por mais que eu me esforçasse, eu me lembro de eu ter feito um trabalho lindo,
E que a gente ganhava uma agenda com a nossa foto na capa. Eu vou levar uma para mastologista de presente, eu vou levar para oncologista, embora a gente não tivesse uma relação, mas eu queria estabelecer isso. E, quando eu cheguei com a agenda para presenteá-la, ela, de cabeça abaixo, disse: deixa lá na recepção. Eu olhava, e assim era a nossa a relação. Então, eu comecei... Gente, eu já estava emocionalmente, psicologicamente abalada. Mas cada vez que eu tinha uma consulta com ela, era desesperador para mim. Eu estava a fazer tantas horas de viagem, nós tínhamos que ter os exames prontos, e tinha que ser feito naquele dia para ver como é que está a plaqueta, como é que está isso. Então, eu chegava na emergência do hospital com pedido de urgência, 3h30 da manhã. Para as 8 horas, porque ela era muito pontual, eu estar com o resultado na mão e ela atender, porque ela dizia: quem não tiver com o resultado do exame, eu não vou atender. E a gente ficava o tempo todo, sobe e desce elevador, desce escada, sobe elevador e vai no laboratório e já está pronto. Não está e volta. E isso era muito ruim também. Eu me lembro, e aí eu comecei a ir a fórum. Comecei a conhecer. A história era minha. Eu tinha que dividir, ela tinha que me ouvir. Eu tinha que ter respostas, mas mesmo assim não tinha. Eu comecei a conversar com as meninas na sala de espera, e aí a gente reclama, todo mundo reclamava, todo mundo falava, porque ela é assim, mas vamos à ouvidoria do hospital. E aí eu comecei, porque se eu tivesse lembrado, eu teria trazido, porque eu tinha um bloquinho assim de queixas, que eu ia para a ouvidoria. Cada consulta eu estava na ouvidoria, e aí o pessoal da ouvidoria dizia assim para mim: mas, Wanda, ela é uma excelente médica. Ela é muito boa médica. Boa para quem? Para mim não era. A empatia não tinha. Então, assim, não adianta ser competente. A competência só não adianta se não tem tratamento humanizado. Porque um dia eu bati na mesa e falei: eu não estou te pedindo colo, eu estou te pedindo tratamento humanizado. Que era o que eu queria. Mas mesmo assim não mudou, não. O tratamento todo foi essa briga. Não mudava. E aí, cada vez, vai para a ouvidoria, volta, reclama. Mas aí eu comecei a perceber, nos 2 últimos anos, que ela já me olhava, porque era: doutora, bom dia, doutora, seus exames. Pode sentar, os exames, trouxe, pode deitar, examina, senta, receita, pronto. Mas dona Wanda, olha, eu fiquei na casa de apoio em Petrópolis fazendo tratamento, porque se eu ficasse em casa, provavelmente eu teria morrido, sim, porque era eu sozinha para cuidar de mim, eu não tinha rede de apoio familiar. Eu tenho irmãos, mas não porque eles fossem ruins, é porque eu infernizei a vida deles enquanto a minha mãe era viva, porque eu achava que só eu sabia cuidar dela, e eu cobrava coisas. Elas tinham filhos, tinham marido, tinham netos, eu não tinha nada disso, mas eu queria que elas cuidassem da minha mãe como eu cuidava. Então, se eu chegasse e encontrasse a minha mãe descoberta, ou sem uma meia, ou com a fralda molhada, era uma briga, porque era o meu bebê e elas tinham que cuidar. Você não cuidou direito. Então, ninguém aguenta isso. Já a pressão do Alzheimer, que não é fácil de lidar, e mais uma irmã enlouquecendo, porque eu estava adoecendo já e não percebia, infernizando a vida delas. E aí foi quando elas resolveram... Ninguém mais falava comigo, eu estava feliz, porque só eu cuidava da minha mãe também. Então, por conta disso, quando eu adoeci, ninguém falava. Minha mãe já tinha falecido, ninguém falava comigo, e eu cheguei para uma irmã e falei: estou doente, mas eu não quero que você conte para ninguém.
porque eu não quero que ninguém volte a falar comigo só porque eu estou com câncer. E assim a gente levou por um bom tempo. Hoje a gente tem uma relação maravilhosa, sabe? Isso tudo ficou para trás. E o preconceito, que se foi dito aqui, a discriminação, porque eu fui a Vera Verão, eu tive o apelido da Vera Verão, me perguntavam, você está na capa do... Me diziam assim, Wanda, você está na capa do Batman, você está com aquela doença ruim? E aí eu olhava e dizia assim, câncer? Não. Aí procuravam madeira para bater, para isolar, porque se falar câncer, pode pegar. Mas as pessoas não faziam isso onde eu moro porque eram más, é porque não tinham informação. E eu fico feliz de levar essa informação de qualidade, desfazer fake news lá, sabe? E convidá-las, vamos, venham, eu vou a escolas, eu vou a posto de saúde, eu vou à clínica da mulher, aonde tiver esse paciente, onde nem precisa ser paciente, onde tiver falta de informação, eu estou lá para fazer a diferença, sabe? Chega, Vocês não têm noção, é o meu primeiro TJCC. Eu toda hora falo isso, né? Mas, assim, esse convite da Daichi para estar aqui, vocês têm noção da voz, do poderio, da onde a minha voz está alcançando? Gente, tem gente acompanhando pela internet. Lá em Xangri-Lá já tem rede social, tem Wi-Fi, chega lá, tem rede social. Então, tem gente acompanhando, e eu fico muito feliz de estar fazendo essa diferença. Muito obrigada mesmo. Eu acho que é isso. Eu prometo que a gente ainda vai conversar com a Wanda hoje, mas agora eu gostaria de perguntar para você, Marcelo, presidente da Daichi, olhando para a gente, ouvindo a Wanda, né, assim, o que a farmacêutica tem feito ou pode fazer para apoiar essa jornada das pacientes com câncer de mama, para apoiar os profissionais, patologistas, oncologistas, para que tudo possa ser melhor para nós a cada dia? Bom, primeiro, boa tarde, muito obrigado pela sua oportunidade. Muito difícil falar depois da Wanda, né? Linda essa história. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é um exemplo, né? A Daiichi Sankyo é uma empresa japonesa com mais de 100 anos de história, e a capacitação, a informação, a divulgação sempre esteve no nosso DNA. Então, acho que como indústria farmacêutica, primeiro, e tem vários amigos e amigas aqui da Daiichi Sankyo, a gente fala muito em propósito, né? Porque é muito bonito a gente ver uma história como essa, vencedora, né? E que dependeu da sua garra, da sua vontade, né? De uma rede de apoio mesmo, de pessoas estranhas inicialmente a você. Então, essa solidariedade. E na indústria, a gente traz muito essa questão de qual é o nosso papel, né? Porque a gente está aqui nesse momento, né? Nessa passagem. Qual é o papel? O que a gente pode contribuir? O que a gente pode deixar? Então, a gente fala muito do propósito. E quando a gente desenvolve uma nova droga através de muita pesquisa, inovação, e a gente vê o resultado disso acontecendo, a gente sente um pouco missão cumprida. Mas, mais do que isso, como é que a gente leva informação? Como é que a gente contribui? Então, acho que o papel da indústria de desenvolver fóruns como esse, de diálogo, que abre espaço para médicos, né, para pacientes, para profissionais da indústria, para profissionais, para o governo, para poder participar. Eu acho que a gente fala o tempo todo como é difícil o acesso no Brasil,
né? Como seria importante a gente sentar numa mesma mesa com interesses em comum, o que é muito difícil. Você tem o provedor de saúde, você tem o pagador da saúde, você tem a indústria farmacêutica, você tem o governo. Então, a gente tenta trabalhar em buscar esse consenso, esse equilíbrio para tentar melhorar o acesso. Eu acho que é super importante as campanhas de letramento. Então, eu poderia destacar 3 campanhas. A turma vai ficar chateada, mas tem 3 que eu tenho muito orgulho. Uma delas é a campanha Eu Tenho Metas, que foi desenvolvida para pacientes com metástase e abriu espaço para essas pacientes trazerem seus depoimentos e contribuir com outras pacientes. A gente tem uma campanha que é super importante nos dias de hoje, que é a conscientização do risco do vape, né? A gente, junto com a Américas Amigas, que está aqui, a gente fez a carreta, e a gente foi para várias regiões do Brasil oferecendo mamografia. Foram mais de 5.000 mulheres, muitas delas com a primeira mamografia da vida. Então, eu acho que no final do dia, essa é uma parte, talvez a parte mais fácil, porque existe o recurso, a indústria tem o recurso. É só como a gente trazer um pouco da consciência social para a utilização desse recurso. Então, todos os eventos de educação médica continuada, a gente tenta também trazer não só a ciência, mas algo que, de alguma forma, traga uma conscientização aos médicos. A gente já trouxe, por exemplo, a falar um pouquinho sobre esportes e câncer, né? Sobre a vida sexual da paciente e o câncer. Então, a gente tenta abrir esse tipo de diálogo junto aos médicos para que tenha uma medicina mais humanizada, para que entenda que ali na frente, mais do que uma paciente ou um paciente, é um ser humano que tem suas necessidades, né, e precisa dessa atenção. Mas é a parte mais fácil, eu acho, né? Tanto que eu me sinto aqui um privilegiado e, de novo, na posição mais confortável. Então, obrigado pela oportunidade. Você estar aqui mostra esse lugar onde você se reconhece, né? Reconhece a indústria na nossa jornada. Então, assim, para a gente é uma honra ter você aqui. Eu disse hoje mais cedo, na nossa conversa, que eu não me lembro de outra vez que a gente teve um presidente de uma indústria farmacêutica no palco do TJCC. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Se eu puder só complementar a fala do Marcelo, né? Eu e vários outros médicos, a gente tem bastante relacionamento com a indústria farmacêutica. E no passado, e talvez alguém hoje ainda veja a indústria farmacêutica como se fosse o outro lado da força. E eu vejo completamente o contrário, e tudo que o Marcelo falou reflete bastante isso. Hoje, cada vez mais, todas as empresas, elas sabem que elas têm um papel social a ser cumprido, não só na sociedade civil, mas também nas sociedades médicas. Então, assim como ele tem o papel de estar aqui hoje, promovendo essa discussão, e assim como todas as outras empresas que vocês estão vendo, em todas as outras sessões que estão participando, eles têm um papel em fomentar a educação médica. E, lógico, existe algum conflito de interesse, mas se existe conflito é porque tem interesse. E eles têm interesse em que o paciente seja bem diagnosticado, e que os biomarcadores sejam bem pesquisados, que o paciente seja bem tratado, o remédio certo, para o paciente certo, na hora certa. Então, eu realmente só tenho a agradecer, né, essa oportunidade incrível, parabenizar toda a equipe da Daiichi, aqui representada pelo Marcelo, mas que tem uma turma gigante que está aqui presente. E é louvável a atitude de vocês de estar promovendo também essa discussão, fora todas as outras discussões científicas que vocês promovem. Obrigada, doutor Felipe. Eu quero fazer uma outra perguntinha, a gente está com tempo, né? Uma outra perguntinha para a Wanda e depois o comentário da doutora Sabrina. Conta para a gente, Wanda, como foi quando chegou nos 5 anos de tratamento? Como foi que aconteceu? E, doutora Sabrina, depois eu quero que você comente, por favor, como é o acompanhamento da paciente depois do 5º ano, após completar 5 anos? Bom, os exames são pedidos, para mim foi pedido os exames, e a gente vai contando
A gente vai contando, bom, menos um ano, menos 2, menos 3, e os 5 chegando. 2021, 5 anos de medicação, eu já estava na hormonioterapia, então, ai, graças a Deus, está chegando. Porque, nesse período, eu tive uma trombose, eu tive N coisas pelo caminho. E aí chegou, eu fiz os exames e chegou a consulta que, para mim, que ela me tinha me dito. Eu perguntei, doutora, vai fazer 5 anos, né? A próxima consulta já vai acabar? Não sei. Pode ser mais, pode ser menos. Tá. Cheguei na consulta e entrego os exames. Entreguei os exames para ela e eu estava nervosa, porque a consulta com ela era sempre era desesperadora mesmo, até chegar a minha vez. E aí, quando entreguei os exames, ela olhou. Eu falei, vai acabar? Não sei. Deita para eu te examinar. Deitei, ela me examinou. Gente, é sério, ela sentou, começou a escrever, olhou todos os exames e se virou, que era o que ela sempre fazia em todas as consultas, para imprimir as receitas. Quando ela começou a imprimir as receitas, eu entrei em desespero. Eu falei, eu vou tomar mais remédios, mais 5 anos, eu não vou aguentar mais. E aí eu falei, não acabou, doutora? Ela pegou meus exames e olhou novamente, pegou as receitas que ela tinha imprimido e, na minha frente, ela foi rasgando. E disse, acabou. E eu comecei a chorar, eu chorava desesperadamente, eu chorava. Aí ela, calma, calma, acabou. E eu não parava de chorar, eu só chorava. E não dava para acreditar. Assim, eu esperava muito aquele final, de acabar o tratamento, mas a tensão que era desnecessária. E eu fiquei me perguntando se foi de propósito ou não depois. Será que... Sério, eu fui para... Gente, ela precisava fazer isso, mas depois eu pensei, não foi de propósito, já estava naquele automático de faz receita, examina, faz receita. Não é, rasga. E aí, é sério, ela me pegou pela mão, que eu chorava tanto. Foi a primeira vez que ela te pegou na mão, né? Foi. Pela primeira vez, ela me pegou a mão, ela veio até a mim, calma, acabou. Não precisa mais chorar. Me pegou pela mão e saiu pelo corredor, aí me mostrando, acabou o tratamento dela na psicologia, ali na sala, na quimioterapia, acabou. E tinha acabado. Mas aí também, o que eu vou fazer? Para quem que eu vou contar que acabou? O tempo que eu ia levar para chegar em casa, agora é muito divertido mesmo, gente, porque eu estava doida para chegar em casa, mas eram muitas horas. Se eu pudesse, eu voava, eu arrumava vassoura. Não, vassoura não, porque eu sou bruxinha moderna, eu ia de aspirador de pó, porque aí acabou a coisa, você carrega e bota para recarregar e tal. E aí, assim, doutora, agora eu estou feliz. Aí agora é a hora da felicidade, acabou. Mas aí começou o medo. Porque, sério, a gente acaba o tratamento, mas ainda tem uns medinhos. E aí, assim, acabou, não preciso mais voltar na oncologista, graças a Deus, eu não preciso mais. Era só o que eu pensava. Mas não era bem assim, porque num papo rosa. Foi num papo rosa. Uma roda de conversa da Fundação Laço Rosa, eu fiquei sabendo que não, que a gente deveria continuar indo ao oncologista uma vez por ano, pelo menos. Pelo menos uma vez por ano. E aí eu marquei a consulta. Eu fui, ela me perguntou o que eu estava fazendo lá, que já tinha acabado o meu tratamento. Não é mais comigo, é com a oncologia, ou com a mastologia agora. Agora você vai ser acompanhada pela mastologia. E eu não acreditei.
E aí, nessas horas que eu participo desses encontros, desses fóruns, e aí é onde eu busco informação, eu com meu dedinho. É verdade, porque eu me lembro que quem me respondeu foi você, Sabrina. Acabou meu tratamento, por que eu tenho que ir para um oncologista? Já acabou, eu não sou mais paciente. Não. A gente precisa estar acompanhando, nem que seja uma vez por ano. Eu precisava estar sendo acompanhada, fazendo os meus exames. E não, eu só acompanhei 2 vezes e não fui mais nela. E nem mais nenhum oncologista. Eu levo tudo para o mastologista. Eu faço, mas tem exames que só o oncologista pode pedir e só ele pode examinar. Eu queria saber, doutora Sabrina. Papo rosa no TJCC, adoro. Vamos embora. Tem... Quer falar mais alguma coisa? Mas eu queria também... Eu posso fazer uma perguntinha para o... Lógico. Também para o nosso... Por quê? O que acontece? Fibroadenomas e adenomas, se o senhor puder me responder, eles podem, esses nódulos, esses tumores, eles podem virar câncer ou não? A mama, assim como nossos outros órgãos, a gente pode ter tumores benignos e tumores malignos, que a gente chama de câncer. Na imensa maioria das vezes, um tumor benigno não se transforma num tumor maligno. O tumor maligno, ele já nasce maligno. E o tumor benigno mais comum da mama, e principalmente de pacientes mais jovens, como foi o seu caso, se chama fibroadenoma. É uma lesão benigna, mas que pode dar uma sintomatologia dolorosa, pode crescer demais, e algumas vezes tem indicação cirúrgica. Mas ele por si só, ele não confere um risco aumentado de câncer de mama. Existem algumas lesões da mama que a gente chama de lesões pré-malignas. São lesões que, se você deixar, ela tem chance de virar um câncer de mama. Em geral, quando a paciente faz a mamografia e aparecem microcalcificações. Então, a gente tem que ir lá, tirar aquela área de microcalcificações. Aquilo pode ser algumas lesões que têm risco de virar câncer de mama. Um deles, alguém aqui já deve ter ouvido falar, que é o carcinoma in situ, que ainda não é um câncer de mama invasivo, mas que precisa de um tratamento cirúrgico, muitas vezes também radioterápico. Então, a resposta é que, na imensa maioria das vezes, um fibroadenoma não vai virar um câncer. Embora eu já soubesse, é porque tem lá em Xangri-Lá. Gente assistindo. E aí, ouvindo um patologista, não tem coisa melhor. E está gravado, né? Está gravado. Um abraço para o pessoal de Xangri-Lá. Obrigada. Então, vamos lá. Antes de responder a pergunta do acompanhamento, tem 2 pontos interessantes na sua fala que eu gosto de falar. Esse termo humanização, às vezes, ele é questionado, né? Por que se usa essa palavra, né, humanização? Somos todos humanos. E essa é uma aula que eu dou muito, né? Eu dou na pós-graduação, enfim, é uma aula que eu gosto de dar, falando do caminho, né, da medicina, historicamente esse caminho, né? E a gente vem de um caminho onde lá atrás os médicos iam na casa das pessoas, acompanhavam aquelas famílias, conversavam com aquelas famílias, conhecia tudo, tomava um cafezinho, ficava naquela casa. E ao longo do tempo isso foi mudando, né? Primeiro as especialidades foram sendo criadas e isso distanciou, né? Trouxe uma distância do olhar para o paciente como um todo. Falando resumidamente, né? Não dá para falar tudo. A gente tirou o paciente de dentro de casa e ele foi para o hospital para ser cuidado, longe de sua família, no meio de uma enfermaria com vários pacientes. Veio a Revolução Industrial, né? Essa aula é uma aula sobre história, e você falou sobre isso dela escrever e virar, escrever e virar. A gente teve uma mudança também na Revolução Industrial do olhar do médico para o paciente. Se tornou uma coisa corriqueira, né? Com vários na fila sendo atendidos. Então, tem vários pontos nessa história, mas isso trouxe esse distanciamento, né? A gente aprende, né, na faculdade, nesses 6 anos de formação, mais 2 de residência clínica, mais 3 de onco,
a ter uma distância, né? Essa proximidade, essa conversa, esse bate-papo. Não tem na faculdade, né, matérias. Agora tem, eu dou aula em faculdade, então a gente passa pelos sistemas de conversa com o paciente, de humanização, mas isso não existia, né? Então, quando a gente fala de humanização, a gente está trazendo um resgate, né? Aquilo que sempre foi, aquilo que, quando a gente escolhe fazer medicina, né, em tese, né, o que a gente busca, o que a gente quer, o que a gente jura, né, olhar o paciente, acolher o paciente na sua caminhada, né? E isso, ao longo da história, isso foi se perdendo. Isso é muito triste. Então, hoje, quando a gente fala de humanização, palestra de humanização, aula de humanização, não é para tornar humano alguém de uma forma objetiva, mas sim é uma forma de lembrar, né, esses conceitos, numa sociedade que também perdeu esses conceitos, né? O mundo está todo muito rápido, as pessoas estão muito ansiosas, raramente alguém escuta verdadeiramente o outro, né? A pessoa está falando, a pessoa está pensando, outra pessoa em 1000 coisas, né? Então, o mundo está acelerado, e no mundo da oncologia mais ainda, né? Então, esse é um ponto que eu acho importante a gente falar. E outro ponto que você falou, estou vendo o tempo, é a questão do medo do câncer, né? Esse medo da recidiva. Nos Estados Unidos, a gente tem dados sobre isso, artigos sobre isso. Então, 60% das pacientes após tratamento 59 fica com medo moderado da doença voltar depois que o tratamento termina. E seus familiares também, num percentual bem alto. Isso atrapalha a qualidade de vida, traz ansiedade, tem tratamento, tem acolhimento, e isso não pode limitar a vida das pacientes, né? Cada vez que faz o exame, no seu dia a dia. Então, a gente tem como acolher isso. E sobre o controle, né, a palavra que eu mais falo no Papo Rosa, que você já sabe qual é, Wanda? Depende. A gente tem, quando a gente olha os artigos sobre como é feito o acompanhamento nos cânceres em geral, esses artigos são bem antigos, na verdade. E muita coisa aconteceu nessa caminhada. Hoje a gente tem mais subtipos, mais tratamentos diferentes, né? A gente sabe que algumas pacientes com hormônio positivo vão até 10 anos de tratamento. Então, cada paciente vai ter um tratamento e um acompanhamento individualizado, né? Se a doença veio no diagnóstico foi mais agressiva, se é um HER2, se é um hormônio positivo, a gente vai definir como é que vai ser esse acompanhamento, quais sequelas ela tem, porque a gente também hoje tem survivorship, que é o olhar para o paciente sobrevivente do câncer, que tem sequelas a longo prazo do tratamento. A gente não pode deixar essa paciente solta, né? Então, esse acompanhamento não é só sobre fazer exames para ver se a doença voltou, mas é muito sobre acolher tudo isso que cerca a qualidade de vida da paciente no pós-tratamento. Então, eu ainda continuo com dúvida, tá? Então, eu vou perguntar. Depois dos 5 anos, não precisa fazer exames de imagem, pelo menos anualmente? Então, no câncer de mama, a gente recomenda o que é inegociável, tá? A palpação da mama de 6 em 6 meses tem que acontecer por profissional de saúde, e mamografia, exame de imagem uma vez por ano, né? Aí vai depender da mama também, gerar mamografia e ultrassom, eventualmente ressonância, né? Isso varia muito pouco. Quanto aos outros exames, né? O marcador tumoral, que é aquele desespero, né? Tem médico que pede um monte de marcador sem indicação, não tem indicação de pedir um monte de marcador, por favor. Mas a gente, eventualmente, pede marcador tumoral, os exames de imagem, aí vai depender se a doença veio avançada, se é o HER2, isso daí realmente vai variar de paciente para paciente, mas eu gosto de acompanhar meus pacientes pelo menos por 10 anos nessa caminhada, porque, em tese, né, essa paciente, quando recebe alta de 5 anos, ela volta para um acompanhamento regular com ginecologista, com mastologista. Só que a gente está num mundo muito doido. Será que se o ginecologista vai acompanhar direito? Será? Não só direito, né? Mas vai ter esse olhar completo para uma paciente que é oncológica, né? Porque o que eu vejo é o pessoal pedindo 40 marcadores tumorais sem indicação nenhuma e não palpando a mama. Então, assim, deixa eu ver minha paciente de 10 anos, que eu vou estar com certeza que ela está sendo bem vista, acolhida e tranquila e bem nos seus todos os sintomas e peculiaridades que vêm no pós-tratamento, sabe? O acompanhamento com o oncologista, eu acho que deixa... Lógico, é diferente de paciente para paciente, mas deixa a gente mais tranquila, né?
Sem saber que tem alguém continuando a olhar para você, mesmo que já tenha passado aqueles 5 anos, pedindo algum exame de imagem, que seja para algum sintoma que você teve, ou alguma coisa que está na sua cabeça e não sai, né? E dar esse acolhimento, né? Acompanhar também é acolhimento. Eu queria dizer que tem alguém aqui na plateia que está em telepatia com você, viu, Wanda? Porque a pergunta que você fez foi exatamente a que alguém daqui da plateia fez, sobre os nódulos talvez virarem um câncer. Aí eu queria trazer uma outra pergunta da plateia. A gente tem, recentemente, acho que vocês já ouviram falar, né, que o HER2 agora, antes era assim, se é 3 cruzes, é positivo. Aí, se é 1 ou 2, não faz diferença, ou 0. E aí, alguém da plateia está perguntando algo que é bem atual, porque agora faz diferença, viu, gente? Agora, não é mais só positivo ou negativo. Agora, o meio do caminho, 1 cruz, 2 cruzes, ou até um pouquinho de marcação no contorno da célula, o doutor Felipe vai explicar, faz diferença. A gente já está fazendo esses exames assim, com esse detalhamento aqui no Brasil, para definir tratamentos? Essa é uma ótima pergunta, e eu vou só fazer uma retrospectiva do HER2, para que todo mundo entenda. Quando a gente começou a entender os tipos moleculares do câncer de mama, a gente entendeu que havia um subtipo que tinha amplificação de um gene chamado HER2. Então, era um gene amplificado que levava a uma hiperexpressão dessa proteína HER2. E que era um câncer de mama, antes dos tratamentos específicos, muito agressivo. Só que uma vez que você encontra o gene e você encontra a proteína, você encontra um alvo. Então, foi desenvolvida uma droga que é uma imunoglobulina monoclonal, é um anticorpo monoclonal, que era um inibidor de HER2, que foi o primeiro inibidor de HER2, uma das primeiras terapias-alvo aprovadas no mundo. Então, para esse subtipo que é ruim e que tem amplificação e hiperexpressão do HER2, a gente tem um anticorpo anti-HER2, que é chamado e é utilizado até hoje em dia, chamado trastuzumab. E aí a gente mudou a história do câncer de mama HER2 positivo. Tá? Para a gente achar essa amplificação do HER2, tem vários métodos, tem métodos moleculares, que a gente vai ver as cópias do gene aumentados ali. E existe essa metodologia que eu comentei mais cedo, que está mais disponível na maioria dos laboratórios, que é a imunohistoquímica. Então, qual que foi o papel inicial da imunohistoquímica? A imunohistoquímica tem que identificar quem tem amplificação do gene HER2. E aí a gente foi desenvolvido um sistema de graduação dessa imunohistoquímica que variava de 0 até 3 cruzes, e a gente sabia que o 3 cruzes tinha uma concordância de 99% com a amplificação do gene, e alguns 2 cruzes poderiam ter a amplificação. Então, o 3 cruzes estava apto a receber a terapia-alvo, o 2 cruzes tinha que fazer um teste complementar chamado hibridização in situ. Então, isso mudou o paradigma do câncer de mama e serviu de exemplo também para vários outros tumores. Só que a oncologia vem avançando e, hoje em dia, a gente tem um tratamento que não é só um anticorpo monoclonal. A gente ainda tem um anticorpo monoclonal, que é o trastuzumab anti-HER2, só que agora a indústria farmacêutica consegue colocar pequenas moléculas de quimioterapia dentro desse anticorpo monoclonal, que é chamado trastuzumab deruxtecan, dentre outros exemplos. Então, hoje, você tem um mecanismo adicional de enfrentar a célula que tem HER2. E se você utilizasse simplesmente o trastuzumab numa paciente que era 2 cruzes, com FISH negativo, sem amplificação, 1 cruz, ou com uma expressão fraquíssima, isso provavelmente não teria efeito. Mas agora que a gente tem essa terapia, que a gente chama de anticorpo conjugado com droga, a gente abre uma oportunidade não só para aquela paciente que é 3 cruzes, HER2 amplificada, mas também para aquela que é 2 cruzes, para aquela que é 1 cruz e para aquela que é diferente do 0. Acima do 0 tem um pouquinho de expressão, ela também tem possibilidade de tratamento. E essa molécula conjugada, ela hoje em dia é utilizada não só em câncer de mama. No fundo,
para qualquer tumor que tenha hoje a positividade imunohistoquímica para o HER2, ele é um candidato a essa terapia-alvo. Então, a forma de avaliação mudou porque a oncologia evoluiu e hoje existe um outro medicamento que tem um outro mecanismo de ação, que, digamos assim, é mais potente do que simplesmente o trastuzumab. É o trastuzumab que entrega uma quimioterapia de uma forma mais dirigida. E a gente já faz essa avaliação no Brasil. Acho que, como o Marcelo comentou, a gente tem um programa, existe um programa da própria Daiichi, de uma revisão de uma imunohistoquímica de câncer de mama, principalmente para os casos uma cruz negativos, para não deixar de dar a oportunidade para uma paciente que tenha alguma expressão de HER2 e possa ser candidata a essa terapia-alvo. Obrigada, doutor Felipe. Doutora Sabrina, tem uma pergunta aqui para você, perguntando quando que é necessário fazer uma nova biópsia para um novo estudo imunohistoquímico no decorrer de uma progressão de uma doença metastática. Quando é esse momento? Assim, uma coisa a gente já falou, que é se a doença se torna metastática, a gente faz a biópsia, né? E a gente vai acompanhando essa paciente, né? A gente tende a acompanhar com imagem, com marcador tumoral, com exame físico, né? É um tripé, eles caminham juntos. E quando a gente tem alguma nova progressão, a gente pensa em fazer a biópsia de novo. A gente não faz biópsia toda hora, né? Até porque muitas vezes não é um exame simples, né? Por exemplo, quando a gente tem progressão de doença óssea, fazer essa biópsia às vezes pode ser traz dor, traz ansiedade também. E a gente tem momentos que fazer essa biópsia não vai mudar tanto o tratamento, né? Então, prioritariamente, nesse primeiro momento, sim, e depois é a história do tal do depende, mas se a gente acha que pode mudar o tratamento, a gente rebiopsia essa paciente. Obrigada. A gente está chegando próximo do final, para a gente aproveitar o máximo possível. Eu queria ouvir alguns pontos finais, começando por você, Marcelo, por favor. Não, mais uma vez, agradecer. Eu acho que é esse tipo de diálogo, esse tipo de educação, ele, de alguma forma, contribui para que a gente possa cada vez mais atingir um número maior de pacientes, melhorar a forma como a gente dá o suporte às pacientes. Então, obrigado por essa oportunidade. Quero agradecer ao time que está aqui, a Aninha, a Simone, a doutora Gabriela, a Milena, que colaboraram com a construção disso e tornou isso possível. Obrigado, viu, Silvia, pela condução. Obrigada. Tem uma pessoa aqui na plateia, viu, Marcelo, que tem uma pergunta para você. Eu vou sugerir que, logo que a gente terminar, venha conversar com ele, tá bom? Bom, eu também só tenho a agradecer essa oportunidade. Eu, enquanto patologista, a nossa atividade é principalmente diagnóstica dentro do laboratório. E o fato é que o nosso contato com os pacientes, ele fica restrito ao centro cirúrgico, onde a gente atua junto com o cirurgião para fazer o diagnóstico intraoperatório, quando você vai fazer uma punção, uma biópsia. Então, essa oportunidade de estar aqui ouvindo a Silvia, ouvindo a Wanda e estar em contato com tantos pacientes e poder mostrar um pouco da patologia, é uma oportunidade que eu realmente sou muito grato. Então, obrigado a Daiichi e por estar trazendo também a nossa especialidade para os holofotes. Obrigado mesmo e espero que vocês também sejam elementos multiplicadores do que é um pouquinho o papel do patologista. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Felipe. Eu quero dizer que eu aprendi uma coisa nova com você hoje, que eu não sabia que os testes genômicos também estão, né, enquadrados também no trabalho do médico patologista. Gente, os testes genômicos são aqueles que avaliam, me corrija se eu estiver errada, as mutações que acontecem dentro do tumor, das células cancerígenas. Isso é muito importante, especialmente para as pacientes metastáticas, porque podem ter biomarcadores que vão abrir a possibilidade de novos tratamentos para a gente. Então, quem já ouviu falar sobre mutação no gene PIK3CA? Essa mutação, ela não é no sangue, não nasceu com a gente. Essa mutação acontece no câncer. E, ao longo do tempo, aparecem algumas mutações e algumas delas permitem que a gente use tratamentos, prolongue a nossa vida
com qualidade de vida. Então, que bom que os patologistas também estão trabalhando com isso. Doutora Sabrina. Gosto sempre de pensar numa mensagem, né, para a gente levar para casa. Eu faço parte do Comitê de Sobreviventes da SBOC, que é a Sociedade de Oncologia Clínica, e nesse olhar de cuidados, né, primeiro entender o que é sobrevivente, né, survivorship, que é o termo que a gente usa, é qualquer um que teve câncer, mesmo estando curado, quem é metastático e até quem está em fim de vida. Então, essas pacientes sempre têm muitos sintomas, às vezes sequelas, tem que fazer vários exames de rotina, tem que melhorar hábitos de vida, né, ou aprimorar, ou ver caminhos para isso, fazer exames de rotina não oncológicos, né? Então, esse olhar para esses pacientes engloba tudo isso. E a gente sabe que as pacientes carregam muitos sintomas por bastante tempo, incluindo medo, questões relacionadas ao trabalho. Muitas mulheres são abandonadas pelas suas parcerias, pelos seus maridos. Então, tudo isso está nesse contexto. E a gente falar de letramento traz o entendimento de que tudo isso deve ser acolhido, de preferência por uma equipe multidisciplinar. Então, não deixem de levar suas queixas, não deixem de falar com seus profissionais de saúde, porque todo sintoma pode ser acolhido e deve ser acolhido. Eu acho que essa é a mensagem principal de uma mesa que fala de letramento, e agradecer a todos que estão aqui, e estar aqui com a Wanda, que eu acompanhei desde o comecinho nesses eventos. É muito emocionante para mim, Wanda. Eu estou muito feliz de estar aqui com você e me emocionar junto com você nesse palco. Obrigada, gente. Está todo mundo feliz demais com você aqui, Wanda. E eu vou te provocar aqui agora para as suas falas finais. Você passou por tudo aquilo com a sua oncologista, mas você ficou até o final com ela, e hoje de manhã eu te perguntei, você tentou mudar de oncologista? Fiquei com medo de fazer essa pergunta, né? Porque Wanda, empoderada, né? Por que ela não mudou de oncologista, sendo do plano de saúde? Conta aí a resposta que você me deu. As minhas amigas diziam assim, quando me viam no desespero na sala, e eu tinha dias que eu dizia assim, gente, se ela fizer grosseria hoje, eu vou bater nela. Eu falava isso às vezes. E aí eu tinha amigas que diziam assim, Wanda, vem para minha oncologista, ela é um amor. Por que você não muda? Vem. Eu digo, não sou eu que tenho que mudar, é ela. É ela que vai mudar. Hoje ela mudou um pouco. É sério, porque eu tenho contato com as meninas, eu faço trabalho, ela está menos pior. É isso, eu não consigo, e assim, eu não consigo realmente encontrar outro termo, porque o que foi muito ruim para mim, e não era só eu, e eu continuo dizendo, vão para a ouvidoria, vão da parte, fala, mas tem que se identificar, então muitas não vão. E é isso, não somos nós que temos que mudar, sabe? A gente já está sofrida demais. A gente, quando chega na sala do oncologista, a gente, quando chega no consultório, a gente já chega sofrido demais, a gente já chega com muitas dores, com muitos medos. E a gente só quer, olha, ser ouvido, ser vista. E, assim, eu tenho certeza, hoje eu tenho certeza de que eu faço... assim, sem falsa modéstia, eu faço muita diferença, até na vida das pacientes do meu hospital que eu me trato, porque teve um outubro que eles me chamaram para falar no auditório do hospital, com os médicos, com a equipe de enfermagem, todo mundo, e tinham pacientes, e eu falei, gente, se me chamaram é porque... eu tive voz. E aí, eu peço para cada um de nós aqui, gente, porque ainda existem lugares que, quando se fala de câncer, as pessoas não querem ver, as pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem nem sequer falar sobre. Então, que sejamos nós, cada um aqui, multiplicador, que levemos informações, que estejamos atentos até aquele vizinho, aquele amigo, porque eu descobri lá aí de novo eu vou falar de Xangla rapidinho, porque lá eu descobri uma vizinha
E eu não tinha tanta intimidade com ela, mas como cozinheira que ela era, e eu também, um dia eu fui à casa dela, e sempre que a gente conversa, cozinheiro tem mania de ficar com paninho aqui, com pano de prato, né, aquela coisa quando está em casa, e sempre que eu falava com ela, ela estava com esse pano de prato aqui. E um dia eu cheguei à noite para falar com ela, ela estava sem, e eu vi aquela marca de secreção na roupa dela, eu quis ver. E aí eu falei, mas o que está vendo? Não, minha filha, deixa ver. E descobri que ela estava com um câncer já bastante avançado, aquele tumor ali, aquela coisa que tinha aflorado, e era horrível. Assim como eu já te mandei imagens de pessoas que eu não sei o que fazer onde eu moro. Então, que estejamos atentos e que quem está aqui do nosso lado, que peguemos na mão se for preciso. Não deixemos ninguém, porque nessa história ninguém larga a mão de ninguém. Gente, eu quero fechar respondendo uma pergunta que, por acaso, chegou para mim. Né? Eu não estou aqui para ser... ninguém para fazer pergunta para mim, mas se fizer, eu vou responder, porque a pergunta foi, Silvia, o que você aprendeu, o que você vem aprendendo como ser humano nessa jornada? A gente aprende todos os dias. Todos os dias. Nesses últimos 2 dias, eu conheci a Wanda. Nesses 2 últimos dias, ela me mostrou a roupa que ela queria vir para perguntar se ela vinha com uma roupa brilhante, se ela já chegava hoje com uma roupa brilhante. Eu falei, sim, vamos lá ver a roupa, sim. Tem outra pessoa aqui com a Wanda hoje, que é a mãe dela que faleceu, está nos sapatos da Wanda. São sapatos da mãe dela que ela trouxe para vir com ela. E a coisa mais importante que eu aprendi hoje, como moderadora, paciente moderadora pela primeira vez, é que eu estou aqui para fazer pessoas como você brilhar. Brilhar, Wanda. Parabéns e muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Agora falta voz. Porque a dona Wanda, minha mãe, ela tinha um orgulho de me chamar, Vandinha, para cá. Então, quando eu fazia alguma coisa de muito errado, ela te chamava, como é que é, doninha? Como é que é, sinhá? Que ela era uma baiana. Ela era baiana. Mas ela tinha um orgulho danado de mim, sabe? Eu sentia, ela gostava. A gente era muito parecida. Ela era cozinheira banqueteira, eu sou cozinheira também. Banqueteira também. Mas todo lugar que eu estou, ela está comigo. Não é só no nome, seja em tudo que eu vá fazer. E eu falei, eu vou com o sapato da minha mãe. E montei um look todo no sapato da minha mãe. E ela deve estar de lá onde ela está, olhando, dizendo assim, filha, você está elegante, você está bonita. Mas mais do que está elegante, está bonita. O meu coração, eu costumo usar uma frase que eu digo assim, o meu coração é meu, ele pode sofrer, mas o meu rosto é do outro e ele tem que estar sempre sorrindo para o outro. E eu tenho esse sorriso largo, assim. E aí, além do sorriso, eu queria ser brilhante para vocês, para todos aqueles que estão aqui assistindo, que vieram prestigiar. Obrigada, gente, obrigada. Agradeço em nome da Tereza, toda a equipe da Daichi, por tudo isso lindo que a gente viveu hoje, gente. Muito obrigada.